aqui neste lugar, porque você está aqui usando a sua fé, acreditando neste Deus, porque nós estamos aqui nessa noite com a nossa fé conectada ao nosso Deus. Amém? Nós somos gratos e felizes pelas maravilhas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Se nós chegamos até aqui nessa noite, é pela providência e pela graça e pela mão do Senhor Jesus. Então nessa noite, vamos ouvir a voz do Senhor falando conosco através da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma leitura nessa noite de quarta-feira e nós vamos estar fazendo esta meditação na palavra do Senhor e aprendendo com a sua palavra. Amém? Nós vamos ver aqui um texto que se encontra em Lucas, capítulo 6 e o versículo 27. Lucas capítulo 26 e o versículo 27. Falei 26, é 6 e versículo 27. Lucas, capítulo 6 e o versículo 27. Seis, 27. Capítulo 6 e o versículo 27. Nos diz assim o texto: Digo, porém, a vocês que me ouvem, Jesus dizendo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, desde que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Amém? Até aqui. Esse texto que nós lemos aqui é praticamente um manual de vivência em comunidade. É um manual de como nós devemos viver na sociedade. É uma exortação do Senhor Jesus e é um ensinamento do Senhor Jesus de como você e eu, mesmo sendo cristãos, crentes em Cristo Jesus, não deixamos de viver aqui nessa terra. Então, esse texto aqui do versículo 27, quando fala de odiar, de amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, que odeiam aos discípulos de Cristo, nada mais é do que o Senhor Jesus ensinando aos cristãos a viverem fora das quatro paredes. Jesus aqui está claramente ensinando os discípulos a viverem
ao sair desta porta para fora, a viver bem no seu serviço, no seu trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na rua, com a vizinhança. Este aqui é o manual do Senhor Jesus, Ele nos ensinando nessa noite, que o lugar onde nós menos devemos mostrar, e o lugar onde os discípulos de Cristo menos, entre aspas, menos ele deve mostrar que é cristão, menos ele deve mostrar que é crente, menos ele deve mostrar que ele é salvo, este lugar se chama igreja. Porque aqui todos nós conhecemos a forma e a aparência e o modo de viver de um cristão verdadeiro. Mas quando saímos do lado de fora, quando entramos no nosso lar, quando saímos viver a nossa vida no cotidiano, no dia a dia, quando ninguém sabe muitas vezes que somos salvos, quando ninguém sabe que somos cristãos, quando ninguém sabe que somos fiéis a Deus, é nessa parte da nossa vida, é neste momento de nossa vida que serve, na maioria das vezes, o texto do Senhor Jesus, a palavra, esse ensinamento aqui do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos e preparando o coração deles e preparando a parte humana desses discípulos, que enquanto estavam ali sendo seguidores de Jesus, eles não deixariam de ser humanos, eles não deixariam de ser seres humanos, eles não deixariam de ter inimigos, eles não deixariam de ter, e aumentaria com certeza o número de pessoas contrárias à sua fé, contrárias à sua convicção, contrárias aos seus conceitos. Então o Senhor Jesus está preparando os seus discípulos. O Senhor Jesus está preparando o coração dos discípulos a saírem da presença dEle, a saírem de diante do Senhor e voltarem para a sua vida normal, e muito mais depois que o Senhor Jesus fosse morto, como eles deveriam agir, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam viver a sua vida. Porque não basta nós sermos filhos de Deus somente para irmos para o céu. Não basta sermos cristãos ou vir à igreja somente pensando no céu e esquecermos que nessa vida nós precisamos seguir as orientações do Senhor Jesus Cristo. Que quando nós nos deparamos com a sociedade aí fora, o mundo não quer saber se nós vamos para o céu ou não. As pessoas ímpias do mundo, as infiéis, ninguém quer saber se nós vamos para o céu. Ninguém quer saber, muito menos, se existe um céu. Mas o que reflete na nossa vida lá fora vai demonstrar o Deus que nós servimos, vai evangelizar muitas vezes, e vale mais do que um panfleto, do que um papelzinho, é a nossa vida. É o tipo de discípulo que somos saindo desta porta para fora. Por isso que o Senhor Jesus diz aqui no versículo 27, digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Quando o Senhor Jesus está ensinando isso aos seus discípulos, Ele sabe que eles teriam muitos inimigos, muitos perseguidores, até mesmo da própria família. Quando se levantariam perseguições, o próprio Senhor Jesus alerta que quando viessem as perseguições, os exércitos, os governos entrassem nos lares daquela época para exterminar o povo cristão de Jerusalém, muitos familiares entregariam os seus entes que fossem cristãos. Muitos estariam procurando onde está o cristão, onde está aquele que prega a palavra de Jesus, onde está aquele seguidor de Jesus Cristo, aquele que morreu crucificado, onde está ainda aquela multidão que seguia aquele homem. E muitos familiares, muitos filhos, muitos pais, muitas mães entregariam com medo da morte os seus filhos. Então o Senhor Jesus está alertando a esses discípulos que, tanto depois da morte dele, quanto antes, muitos teriam inimigos, muitos
seriam odiados, muitos seriam perseguidos, se levantariam adversidades para essas pessoas. Mas, diferente de muitos ali, o Senhor Jesus não pede para eles se armarem com armas humanas. O Senhor Jesus não pede e não orienta eles a se prepararem fisicamente quanto às perseguições, quanto aos açoites, quanto às pessoas odiando aqueles homens. Mas o Senhor diz: enquanto ou quando se levantarem inimigos contra vocês, quando alguém se levantar odiando vocês, amem e façam o bem, ou seja, devolvam em outra moeda. Devolvam o ódio com o amor. Devolvam o inimigo ou a inimizade com o amor. E o Senhor Jesus continua: abençoem aqueles que os amaldiçoam. Abençoem aqueles que amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Jesus está alertando aos seus discípulos que o bicho ia começar a pegar, que a corda ia começar a apertar, que o laço ia começar a cair sobre as vidas daqueles homens. E ele não prepara um exército de guerreiros, e ele não prepara ali após a sua morte, ou deixa pronto após a sua morte um exército com armas, com munições, com quantidade. Mas ele arma o coração daqueles discípulos com a bondade, com o amor. Abençoem aqueles que o amaldiçoam e orem pelos que maltratam vocês. Ensinamentos do Senhor Jesus para os discípulos dele. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. O Senhor Jesus está dizendo assim, não se preocupe com o que for arrancado, ou o que for tomado, ou o que for exigido, ou alguém que levar um objeto, ou alguém que vier para tirar algo de muito valor, algo de posse de vocês. Não se preocupe. E ao mesmo tempo o Senhor Jesus está dizendo, tudo que vocês têm, tudo que vocês tiverem, se vocês não tiverem com aquilo no coração, alguém pode levar e vocês vão ficar em paz. Jesus diz para abençoar aqueles que os amaldiçoam. Jesus diz para os discípulos orarem por aqueles que maltratariam os discípulos. E aquele que bate numa face, Jesus disse que era para oferecer outra. O que Jesus está dizendo para os discípulos aqui? Que quando os imperadores ordenassem para os cristãos daquela época serem mortos, serem perseguidos, no mínimo o Senhor Jesus diz para eles, ou melhor, no mínimo, eles podiam fugir para um lado e para o outro. Eles podiam sair de Jerusalém e ir para Samaria. Eles podiam ir de Jerusalém para Damasco. Eles podiam se dispersar de um lugar para um outro, mas nunca o Senhor Jesus diz para eles, nunca batam ou devolvam o tapa que lhe derem em uma face, mas ofereça de livre e espontânea vontade o outro lado. O Senhor Jesus está nos ensinando nessa noite que não vale a pena nós nos preocuparmos com as adversidades humanas. Que não vale a pena o discípulo se preocupar com inimigos, com aqueles que odeiam os discípulos de Jesus, que é para nós abençoá-los, que é para nós orarmos, que é para nós oferecer a outra face também, que é para nós deixar que levem a túnica. Ao mesmo tempo, o Senhor nos ensina e ensina aos seus discípulos que não vale a pena colocar no coração, não vale a pena levar no coração qualquer ofensa, qualquer ódio,
qualquer maldade que fizerem para um discípulo de Cristo, seja uma palavra, seja uma maldição, seja alguém odiando você, seja alguém odiando o discípulo de Cristo, seja alguém odiando o seu modo de adorar a Cristo, o seu modo de viver em Cristo, Jesus diz em outras palavras: deixe entrar no ouvido e sair pelo outro. Quanto mais nós, quanto mais você, quanto mais o discípulo de Cristo, ou quanto mais alguém ouve algo e deixa levar, e deixa ir para o seu coração, aquela palavra, aquela maldição, aquela atitude errada, vai florescendo não no coração de outra pessoa, não florescendo no coração de quem feriu, de quem disparou, mas na vida daquele que recebeu, na vida daquele que ouviu, na vida daquela que acatou e depositou no seu coração. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, a verdadeira discípula de Cristo, se é que existe discípula, verdadeira seguidora de Cristo, o Senhor Jesus ensina: quando se levantarem inimigos contra o discípulo, amem. Amem. Façam o bem aos que odeiam vocês. Amem. É o sentimento de amor pelo inimigo. Você já parou? Nós já paramos para pensar o sentimento de amor ao inimigo? Como será o sentimento de amor por um inimigo? Como será fazer o bem aos que odeiam vocês? Porque mais vale uma consciência limpa do que uma consciência pesada. Mais vale você e eu devolvermos o troco em bondade, mais vale você devolver o troco em amor, mais vale você devolver o troco da maldade, do ódio, com uma atitude diferente, com uma atitude boa, do que você dormir com a sensação de que feriu alguém, do que você dormir com a sensação de que falou uma palavra mal, ou uma palavra má, que você feriu alguém, que você falou alguma coisa errada para alguém, que você magoou alguém, que você brotou no seu coração uma palavra de morte, e aquela palavra, aquela sensação, aquele sentimento saiu da sua boca. É muito mais pesado tentar dormir com essa sensação. Mas quando você se deita no seu travesseiro e pensa e conclui que sim, verdadeiramente, quando fizeram mal ao discípulo de Cristo, quando odiaram você por ser discípulo, por ser crente, por ser cristão, quando machucaram o Filho de Deus, quando machucaram um discípulo de Cristo, e o discípulo verdadeiramente devolve com uma palavra positiva, devolve com uma atitude positiva que imita os passos de Cristo, esse discípulo, ele deita a cabeça no travesseiro e ele sabe que está em paz com Deus. Ele sabe que está com as mãos lavadas. Ela sabe que ela está com as mãos e com a consciência tranquila. Então, quando fizerem mal para você, não por consequência de um mal que você também fez, mas quando fazem mal, ou quando se levantam inimigos, ou quando se levantam pessoas odiando o discípulo de Cristo, o seguidor de Cristo, o Senhor Jesus diz para mim e para você nessa noite: nunca devolva da mesma moeda. Nunca devolva na mesma proporção. Nunca devolva da mesma maneira. E é muito difícil nós suportarmos isso. É muito difícil nós ouvirmos calado. É muito difícil nós baixarmos a cabeça. É muito difícil alguém pisar no nosso pé, num ônibus lotado, e você ali tem todas as chances de devolver. Que é mais fácil você, onde você estiver, num local, num emprego, algo assim,
É mais difícil você devolver com amor, com uma palavra boa, com uma palavra positiva. Seja na escola, seja em qualquer lugar. Até muitas vezes, muitos aproveitam a oportunidade. Mas o Senhor diz em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Digo a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Você não tem nada a perder quando você ama. Você não tem nada a perder quando você devolve com uma moeda diferente. Você devolve com a palavra do Senhor Jesus. E amar o inimigo aqui não significa que você vai ser odiado, que você vai ser apedrejado e você vai abraçar o seu inimigo. Porque em terra de inimigo, em solo inimigo não se pisa. Mas o Senhor está dizendo aqui que o sentimento de amor deve brotar do nosso coração. Que o sentimento de amor deve estar acionado no nosso coração. E quando nós amamos os inimigos, no nosso coração devemos ter a certeza de que você não tem nada a perder. De que eu não tenho nada a perder. De que nós não temos nada a perder com esse sentimento no nosso coração. Porque muitos falam em amor. Muitos falam em amar o inimigo, orar pelos que perseguem e assim por diante, mas de uma maneira muito diferente. Mas nesta noite o Senhor Jesus nos ensina com a sua palavra que o verdadeiro amor ao inimigo não é você andar lado a lado com o inimigo. Não é você andar lado a lado com quem odeia. É muito diferente. O amor ao inimigo, o Senhor Jesus diz bem claro, e vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Ele tem que olhar para o nosso coração, ele tem que olhar para o seu coração e ver que você ama aquele que muitas vezes pisou em você. Muitas vezes aquele que humilhou você, aquele que jogou uma palavra ofensiva contra você, contra o discípulo de Cristo. E você, ao contrário daqueles que guardam a mágoa no coração, você e eu e o verdadeiro discípulo de Cristo que somos, nós não deixamos o mal entrar no nosso coração. E Jesus olha para esta terra, Jesus olha para o nosso coração e vê, esta foi caluniada, foi humilhada, lançaram uma palavra contra ela, contra ele, e ele está no seu coração convicto de que o melhor jeito é amar. Façam o bem aos que odeiam vocês. Repito, é melhor dormir com uma consciência limpa do que com uma consciência pesada, porque às vezes uma consciência pesada às vezes atrapalha no sono, às vezes atrapalha. E o arrependimento é uma coisa muito dolorida. O arrependimento é uma coisa muito horrível de se suportar. Com o arrependimento, quando nós temos arrependimento na nossa vida, é muito melhor quando o arrependimento vem pelas coisas, talvez, o arrependimento ele é bem-vindo quando é para nós nos convertermos, quando é para nós refazermos algo. Mas ele é muito dolorido, o arrependimento é muito dolorido quando vem em forma de que poderíamos ter feito algo e não fizemos, que poderíamos ter feito diferente e não fizemos, que poderíamos ter agido diferente e não agimos. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Peçam, ou melhor, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se coloque sempre no lugar do outro. O discípulo de Cristo deve sempre se colocar no lugar do outro. Seja com uma palavra, seja com uma atitude, seja em qualquer lugar.
Porque é muito fácil, repito, nós andarmos na linha dentro da igreja. É muito fácil nós demonstrarmos para os crentes que somos crentes. É muito fácil nós demonstrarmos as características de um verdadeiro cristão para aquele que conhece as características de um verdadeiro cristão. Mas é muito difícil lá na rua, para alguém que não faz a mínima ideia do que é ser um cristão verdadeiro, quais são as características de um cristão verdadeiro, é muito difícil lá neste ambiente nós demonstrarmos que somos cristãos verdadeiros. Mas é lá que nós precisamos mostrar. Não mostrar para Deus ver que somos bonzinhos. Mas é lá que eles devem ver Deus em nossa vida. É lá que eles devem ver Jesus em nossas vidas. Seja no falar, seja no pensar, seja no agir, seja no reagir, seja na forma como vamos reagir a certas ocasiões. É lá que nós devemos respingar para essas pessoas, refletir para essas pessoas, através da nossa vida, através do nosso proceder. É por isso que o Senhor Jesus, ele alerta nas suas mensagens, nos seus ensinos, muitas vezes, na maioria das vezes, é a forma cotidiana de viver. É a forma cotidiana, a forma natural de viver a nossa vida fora das quatro paredes chamados de igreja. Jesus ensina mais a viver longe dos crentes, longe dos cristãos. Ele ensina mais nós a vivermos no meio do mundo, no meio dos ímpios, no meio dos infiéis, do que viver entre crentes. Porque entre os crentes, entre os discípulos do Senhor, entre muitos ensinamentos, um deles, que é o que mais me vem à memória agora, é somente entre os discípulos, entre os irmãos, é amem uns aos outros. Agora, quando Jesus vai tratar de discípulo fora dos discípulos, de um discípulo longe dos discípulos, ele começa a pegar um pouco mais pesado conosco, que é o que é mais difícil de vivermos, que é o modo de agir, que é o modo de falar, que é o modo de proceder, que é a nossa conduta, que é o nosso caráter, que é as nossas atitudes, que é o que nós temos no nosso coração. Então é quando se levantam os inimigos, é quando vem alguém nos odiando, é que nós devemos fazer tudo ao contrário. É que nós devemos fazer tudo diferente. Então as dicas do Senhor e a exortação do Senhor é: para essa semana, para este mês, para este ano, é amar os inimigos, é fazer o bem aos que nos odeiam, é abençoar aqueles que nos amaldiçoam, é orar por aqueles que nos maltratam, é oferecer a outra face àqueles que nos dá uma bofetada, um tapa, e aquele que nos tirar a capa, aquele que levar algo de nós, não dê a importância, não coloque aquilo no seu coração, deixe que levem também a túnica, dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Quando nós queremos exigir alguma coisa, nós devemos fazer. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Viu como é fácil amar? Viu como é fácil alguém amar? Até os pecadores amam, o Senhor Jesus diz. Por isso que eu repito, amar os inimigos, até os pecadores amam. Como os pecadores amam os seus inimigos? Abraçando os inimigos.
indo lá no solo inimigo, abraçando os inimigos, festejando com os inimigos, dando gargalhadas com os inimigos, talvez vivendo dia após dia, lado a lado com o inimigo, mas isto é um amor de pecador, que o Senhor Jesus diz aqui, ó, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isto. 2 tipos de atitudes dos pecadores que nós não devemos ter, que é amar, um amor hipócrita, que é o amor do pecador, e fazer o bem hipócrita. Porque os pecadores, eles amam os inimigos, eles amam aqueles que os amam, eles amam todo mundo, porque querem algo em troca. E eles amam também aqueles que os amam. Eles amam também aqueles que podem devolver alguma coisa. Eles fazem o bem àqueles que dão alguma coisa em troca. Mas assim é a vida dos pecadores. Esse é o amor, esse é o fazer o bem dos pecadores. Agora, o amor do Filho de Deus, o amor ao inimigo, é sabendo que amor saindo daqui do coração para o inimigo pode nunca mais voltar. Mas o que importa não é o que volta para nós, é o que nós extraímos, é o que nós exteriorizamos do nosso coração para fora. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Então aqui o texto vai se completando. E nós começamos a entender um pouco mais como o Senhor Jesus quer que nós amemos o nosso inimigo, sem esperar nada em troca. Um amor sincero, um perdão sincero. Vocês, no versículo 35, diz: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem. Até aí é igual aos pecadores, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. O que vale mais? Quando nos ofenderem, quando nos odiarem, quando nos caluniarem, nós jogarmos e arrancarmos aquilo do coração e deixar entrar no ouvido e sair no outro, e sermos conhecidos como filhos do Altíssimo e sermos contemplados como uma recompensa nos céus? Ou nós deixarmos aquilo que não acrescenta em nada na nossa vida e não diminui nada na nossa vida, entrar no ouvido e descer no nosso coração e brotar e deixar nós sem a recompensa nos céus e sem sermos conhecidos como filhos do Altíssimo? O que é melhor? O que é mais satisfatório? O que é mais honroso e mais prazeroso? Pois Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Como que nós vamos chegar a Deus, chegar à presença de Jesus? E nós temos muitas vezes a capacidade de um errinho sequer, uma derrapada nossa, por mais mínima que seja, nós chegamos aos pés do Senhor Jesus e o imploramos, choramos e suplicamos, e prostramos nos seus pés e pedimos que Ele nos perdoe daquele detalhezinho, daquele fio de cabelo que nós erramos, daquele detalhezinho que nós vacilamos, e exigimos e pedimos ao Senhor: por favor, me perdoe. Por às vezes nós: Senhor, meu Deus, me perdoe porque eu usei uma saia um pouco mais curta. Senhor, me perdoe porque eu usei uma calça jeans ao invés da social. Senhor, me perdoa porque hoje eu aparei 1 centímetro, meio centímetro do meu cabelo e eu estou pecando. Senhor, por favor, me perdoe porque sem querer ou sei lá, eu
Eu achei um dinheiro no chão e eu peguei para mim. Então, muitas vezes nós suplicamos e choramos aos pés do Senhor Jesus por um mínimo pecadinho, entre aspas, que nós achamos que estamos errando. E quando alguém faz algo para nós, e quando alguém necessita da nossa misericórdia, nós não temos compaixão com ninguém. E nós não temos capacidade e força para entender que assim como alguém nos fere e necessita de perdão, e necessita que aquilo não seja levado em conta, assim também nós ferimos a Deus com a nossa ingratidão, com a nossa falta de compaixão, com a nossa falta de misericórdia. E quando nós deveríamos chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, me perdoe por um tipo de roupa, Senhor, me perdoe pelo cabelo preto, pelo cabelo amarelo, pela calça, pela roupa, seja o que for, Senhor, me perdoe por isso e aquilo. Deveríamos nos chegar para Deus e dizer: Senhor, me perdoe porque eu não tenho perdoado. Me perdoe porque as pessoas me fazem mal, as pessoas me dizem, as pessoas me maltratam e eu não perdoo, e eu não devolvo a sua misericórdia, e eu não transpiro a misericórdia de Deus. E o Senhor Jesus diz: sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. O Senhor Jesus quer que nós deixemos o que é mal entrar no ouvido e sair no outro. Ele quer que nós venhamos a transpirar amor pelos inimigos. Porque nada nesta vida, nada nesse mundo, nós podemos e nós devemos deixar entrar no nosso coração. Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que nós deveríamos devolver da mesma moeda com maldade, devolver maldade com maldade, devolver uma palavra maldita com uma palavra mais maldita ainda, tudo isso não acrescenta em nada na nossa vida, e tudo isso não arranca nada da sua vida, tudo isso não faz com que nós venhamos perder alguma coisa. Todos aqueles e todas aquelas e multidões que odeiam o povo de Deus, que caluniam o povo de Deus, que perseguem a igreja de Deus, não fazem a mínima diferença. Mas para o Senhor faz diferença sim, o seu discípulo amar ou não, o seu discípulo devolver com amor ou não. Porque eu sempre digo, o Senhor Jesus, o nosso Deus, não sei se nós vamos entender com clareza, mas o nosso Senhor Jesus, Ele está, para não dizer que Ele não está preocupado, mas Ele está menos preocupado com a ofensa do ímpio para o cristão, Ele está menos preocupado com a calúnia do ímpio, do infiel para com o fiel, mas Ele está mais preocupado com a atitude do fiel em relação ao infiel. Ele está mais preocupado se o que ele falou está sendo acatado pelo discípulo de Cristo, pelo seu discípulo. Jesus está olhando mais para o fiel, para aquele que é discípulo, do que para aquele que está caluniando, aquele que está se levantando, aquele que é inimigo do povo de Deus. Então, que nós venhamos sair daqui nessa noite convictos, olhando sempre para frente, confiando no Senhor Jesus e acatando a sua palavra, de que tudo que se levantar nessa semana, nesse mês, em qualquer situação, tudo que é ruim, o Senhor Jesus diz: devolva com amor. Devolva com amor. Não é caluniar em você, não é se levantarem contra você e você dar uma de hipócrita, não. Não é você dizer: eu te perdoo e vem aqui, vamos banquetear juntos, vamos comer os manjares aqui da hipocrisia, da falsidade, vamos aqui festejar porque eu estou te perdoando, porque eu te amo. Nada disso. É
quando caluniarem, é quando injuriarem, é quando você for apedrejado, você guarda no seu bolso, chega em casa, amassa e joga fora. É você pegar aquele papel de ofensas, amassar e jogar na próxima lata de lixo que você vê pela frente. É você ouvir uma palavra, é você ouvir uma ofensa, seja o que for, uma atitude, deixar entrar no ouvido e sair no outro. Se for possível, nem deixe entrar no seu ouvido, porque nada disto acrescenta em nada na sua vida. Nós temos muitas coisas mais importantes nessa vida para guardar no nosso coração e para fazer, do que guardar no nosso coração aquilo que é mal, aquilo que vem de pessoas que não acrescentam e não diminuem nada na sua vida. Aquilo que vem de pessoas que não precisam do nosso tempo. Aquilo que vem de pessoas que não acrescentam nada e nem diminuem nada na sua vida. Viva a sua vida em paz com Deus. Viva a sua vida em paz com Deus, demonstrando que você ama, esquecendo as ofensas, perdoando aqueles que ofendem, perdoando, declarando no seu coração: isso não me fez mal, isso não me faz mal, isso entra no ouvido e sai no outro, isso não paga minhas contas, como diz os ditados por aí. Quando alguém ferir você, não dê importância. Final do mês chega e você que tem que bancar as contas, e nós que temos que pagar as dívidas, e nós que temos que correr atrás do pão, e nós que temos que batalhar. Ninguém vem, aqueles que nos ofendem, não vem nos dar um sacolão por mês, não vem pagar o gás, não vem pagar a luz, não vem pagar a internet, não vem pagar a água, nada disto, nem encher o tanque do carro. Então, o Senhor Jesus ensina nessa noite: tudo aquilo que vem de um inimigo, tudo aquilo que vem de alguém que é mau, tudo aquilo que vem para tentar nos denegrir, que vem para tentar nos ofender, jogue fora. Não dê importância, não dê a mínima, não dê moral, mas continue servindo o nome do Senhor Jesus. Continue fazendo a diferença com Deus. Deus precisa ver você, Deus que vê, que enxerga você no seu íntimo, não as pessoas. Porque hoje as pessoas querem ver os inimigos se abraçando. As pessoas hoje querem enxergar, querem ver ali num palco da vida os inimigos se abraçando. Mas no apagar das luzes nada disto vale de nada. Mas Deus que está lá em cima e que está dentro de nós, Ele vê de pertinho, Ele vê a intenção. Então que nessa semana, durante esta noite, no decorrer do mês, em todos os passos que nós dermos, em cada lugar, em cada local, em cada atitude, em cada situação, nós venhamos fazer desta maneira, como Cristo nos ensinou. É muito difícil, mas não é impossível. É muito custoso, mas não é impossível. Nós devemos imitar a Cristo, para um dia estar em Cristo, para um dia estar com Cristo, sermos conhecidos e sermos chamados de filhos do Altíssimo e termos uma recompensa na eternidade. Coloque-se de pé nessa noite, eu quero ficar por aqui, que nós venhamos guardar essa palavra do Senhor no nosso coração e que todos nós venhamos sempre priorizar, fazer a vontade do Senhor, priorizar, fazer a vontade do nosso Senhor Jesus e agradar a Ele. Amém? Sábado, nós estaremos aqui com um grande e poderoso culto de agradecimento ao Senhor, a partir das 6 horas da noite, um culto de agradecimento pela semana, pela vida, pela família, pelos dias que passaram, pelo mês, por tudo o que Ele tem realizado a cada um de nós. Não porque somos melhores, mas porque Ele é Deus e porque nós servimos a Ele. Então nós estaremos aqui agradecendo ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um que entrou por essa porta, cada um que chegou aqui, cada um que vai acompanhar essa transmissão, cada um que ouviu essa palavra.
e cultuou a Deus junto conosco. Vamos orar? Você que tem uma súplica, um pedido, vamos unir a nossa fé em oração ao Senhor Jesus. Pai amado, nesta noite nós queremos te agradecer por chegarmos até aqui em segurança e por cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Senhor Jesus, nós ouvimos a tua palavra, os teus ensinamentos, a tua exortação, que nos guia e que vai nos guiar e que vai nos fortalecer a cada dia mais. Senhor Jesus, que durante esta semana, durante este mês, durante este ano, nós venhamos fazer sempre a tua vontade, optar por fazer a tua vontade, optar sempre por estar em paz com o Senhor, cumprindo os seus mandamentos, fazendo jus à tua vontade, Senhor. Pai, nós te agradecemos por cada irmão que esteve presente aqui nesta noite, por cada irmão que ouviu o som deste microfone, por cada irmão que assistiu essa transmissão, que todos sejam alcançados por tua bondade. Senhor meu Deus, eu lhe peço que durante esta semana, durante este mês, os sonhos de cada um, os desejos de cada um, os objetivos venham ser concretizados. Que o Senhor venha nos dar vitória, que o Senhor venha abrir as portas para todos nós, que os milagres venham acontecer na vida de todos os que estão aqui, nas famílias, nos casais, nos jovens e crianças. Senhor meu Deus, que a cura venha entrar nos lares, que a bênção venha entrar em nossas vidas, e que sábado nós venhamos estar aqui, firmes e fortes, para te agradecer por tudo. Senhor, que tudo venha acontecer segundo a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é bom e o que é melhor para todos nós. Assim nós te agradecemos e te pedimos, venha nos levar em segurança para os nossos lares, nos dê uma boa noite de sono e que o Senhor nos guarde durante essa semana. E assim venhamos estar sempre em tua presença, fazendo a tua vontade. Te agradecemos nesta noite, no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E até sábado estamos todos despedidos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.